hoje nós vamos falar quando o véu é retirado, porque o apóstolo Paulo estava mencionando ali que quando era lido Moisés, quando era lido a lei, ali era colocado um véu sobre o rosto para que eles não compreendessem o propósito da lei e também não conseguissem enxergar a necessidade de um Salvador, então um véu de incredulidade, né? E agora o apóstolo Paulo fala que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 2 Coríntios 3, 16, vai nos dizer assim: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Enquanto eles tinham um véu de incredulidade sobre os seus rostos e sobre o seu coração, quando liam a lei e não compreendiam o que a lei estava indicando, apontando, quando alguém se volta para o Senhor, este véu é retirado. E é interessante, meus irmãos, que quem escreve isso, ou quem faz menção disso, é o apóstolo Paulo. E não havia, assim, talvez ninguém melhor vivendo esses dois lados da moeda. Aquele que tinha vivido com o véu da incredulidade, com o véu da dureza de coração, agora tinha sido iluminado pelo Senhor Jesus Cristo e agora também viveu o momento em que o véu foi retirado, a cegueira dos seus olhos foi retirada e ele poderia falar muito bem do véu que era posto e do véu que era retirado. Vamos ver esse texto, nós vamos fazer uso de Filipenses, capítulo 3, o versículo 4 até o versículo 10. Eu peço aos irmãos, como nós estamos numa escola bíblica dominical, que os irmãos me auxiliem nessas leituras. Alguém que achar esse texto, Filipenses 3, de 4 a 10, fique de pé e leia bem alto para que os irmãos estejam acompanhando a leitura. Vai estar também na projeção. Mas alguém que achou ou quiser ler pela própria projeção, se levante e faça essa leitura para nós, por favor. Ninguém se... Eu vou começar a pedir aqui. Da própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou.
quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar esta perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmão, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para você. Contudo, devemos conseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam os meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhe disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrima nos olhos, há muito cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigo da cruz de Cristo. Então, rumando para a destruição, estão. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Até aqui? Então, você observa, o apóstolo Paulo, a leitura que foi feita nos ajuda até mais, porque o apóstolo Paulo, ele mostra que ele viveu essa cegueira religiosa, tentando se justificar pela lei, usando a lei de forma errada, né? E nós vimos ontem à noite que aquele que tenta se justificar pela lei está afastado de Cristo, e aquele que tenta se justificar pela lei está debaixo de maldição. Nós entendemos claramente que essa religiosidade não justificaria ninguém. E o apóstolo Paulo fala isso. Então, eu considerei todas estas coisas. Ele fala o zelo pela lei, e ele chega a dizer: eu cheguei a perseguir a igreja do Senhor por causa desse zelo religioso, né? E aí agora o véu é retirado. Os irmãos conhecem que a caminho de Damasco, ele com carta de autorização para perseguir a igreja, para prender pessoas, né? Ele tem um encontro com Cristo ali, naquela viagem. O Senhor Jesus Cristo se manifesta a ele, e a partir daquele momento, a vida de Paulo já não era mais a mesma. Aquele que era perseguidor se tornaria perseguido, aquele que afligia seria agora afligido, e aquele que tentava calar a voz da igreja do Senhor seria um dos maiores propagadores do evangelho, ou se não o maior propagador do evangelho da sua época. Então Deus retirou o véu, e isso é a capacidade então da pessoa conseguir olhar para Cristo, conseguir entender o propósito da lei, que era apontar para um Salvador. Isso nós mencionamos ontem.
E aí o apóstolo Paulo, na leitura que foi feita, ele mostra também ali que havia pessoas ainda no meio da igreja, que eles estavam simplesmente no meio da igreja por seus interesses próprios. Não haviam realmente sofrido essa mudança, mas eles estavam vivendo uma cegueira religiosa dentro da igreja evangélica. Não, abandonamos o cristianismo, ou abandonamos o judaísmo, agora nós somos cristãos, mas o desejo deles era continuar adquirindo riquezas, prosperando, e não tinham interesse e preocupação nenhuma com a vida eterna. Quero contar um exemplo que eu ouvi conversando com irmãos, e um homem muito piedoso, até parente do Arão, o João Paulo, pregando por um amigo lá. Eram 2 escrivões, né, 2 oficiais ali, e aí um conversando com o outro, ele dizendo, falando do evangelho para o amigo. E aí o amigo disse: João Paulo, eu sei, olha a expressão, eu sei que a pessoa que quer alcançar a vida eterna, o perdão de Deus e a comunhão com Deus, ele vai procurar nas Escrituras Sagradas. Eu sei, mas eu não estou interessado em vida eterna, eu estou interessado nisso aqui, no dinheiro. E aí ele diz: por isso eu sirvo a macumba, porque a macumba é que dá dinheiro. Então, observe que uma pessoa estava esclarecida a respeito de onde alcançar a salvação. Como Jesus mesmo menciona, vocês querem saber onde vocês vão encontrar o caminho para a vida eterna, nas Escrituras Sagradas. São elas que falam a respeito da salvação, e são elas que testificam ao meu respeito. Mas as pessoas, elas querem os prazeres desse mundo, elas querem as riquezas desse mundo. Então, uma pessoa que ela está querendo as riquezas desse mundo, os prazeres desse mundo, está no lugar errado. Se você está procurando na igreja se enriquecer, né, ou prosperar. O apóstolo Paulo até diz, claro, que o evangelho é a grande fonte de lucro se você tem contentamento. E os irmãos pesquisem aí. O evangélico, ele prospera se ele é grato, se ele tem contentamento com aquilo que ele já possui. E ele vai prosperar sim. Mas não é uma seita, uma religião para você enricar. Não, é para que você tenha essa comunhão com Deus e você tenha a certeza da vida eterna. Então o apóstolo Paulo fala que todo aquele sistema religioso, toda aquelas cerimônias de purificação eram apenas lixo. Ele lixo aqui, está bem suavizado, né? O termo é mais pesado. O original vai dizer uma expressão mais pesada, é mais podre do que o lixo. Então, já se mudar de versão aqui para Ará, ele chama de esterco. Aí você já tem uma noção aí do que é o mais podre do que o lixo. Refúgio e esterco, né? Então, todo aquele sistema de purificação era esterco, era lixo. Então, às vezes, o que é absurdo, meus irmãos, e eu peço, fazendo uma pausa, o que é absurdo é alguém que conheceu a salvação, ou alguém que esteve exposto ao Evangelho de Cristo Jesus,
e a graça maravilhosa que nos é ofertada na pessoa bendita de Cristo Jesus, e abandona o cristianismo para voltar para o judaísmo, para voltar para um conjunto de regras de purificação e de abstinência de determinados alimentos, como se aquilo fosse alguma vantagem. Paulo está fazendo um caminho ao contrário. Ele diz: isso não tem vantagem nenhuma. E, meus irmãos, era um líder religioso. Paulo havia sido criado aos pés de Gamaliel, da escola dos fariseus. Ele diz das seitas judaicas, a mais severa. Aquela mais legalista que existia era a seita dos fariseus. Ele diz até em alguns momentos: eu sou fariseu, filho de fariseu, e porque eu creio na ressurreição dos mortos, eu sou perseguido. Explico. Porque havia os saduceus e os fariseus. E os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, e os fariseus também. Mas ele testifica ali de que ele era de uma classe religiosa extremamente legalista, extremamente legalista. Se um judaizante hoje aqui, uma pessoa sai do meio das nossas igrejas para ser um judaizante, tentando se justificar, vocês não imaginam o que era Saulo. E aí agora esse homem abandona todo aquele sistema de abstinência de alimentos, de purificação, de guarda de sábado, tentando se justificar por intermédio dessas coisas que Paulo chama de refúgio, que Paulo chama de esterco, que Paulo chama de lixo. Nada disso resolve o problema espiritual do homem. Nada disso faz com que o homem deixe de ser escravizado pelo pecado. Pelo contrário, essas coisas não têm poder para que o homem tenha força para vencer o pecado. Porque nós só vamos ter força para vencer o pecado, só vamos ter o nosso coração de pedra trocado por um coração de carne, quando Cristo nos iluminar, quando Cristo mudar a nossa natureza e nos der uma natureza que é inclinável e de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua lei. Então Deus não só tirou o véu da obscuridade do entendimento, mas Ele muda completamente o interior do homem, exatamente como o profeta narra na transformação interior. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Para nós aqui é meio estranho, mas o judeu entendia muito bem o que ele está dizendo. Quem é que tinha um coração duro que os judeus conheciam? Os hebreus conheciam. Que o coração era tão teimoso que Deus fazia várias manifestações e o coração dele continuava endurecido. Vocês conhecem um personagem assim? Que a palavra do Senhor diz que até o próprio Deus endureceu o coração dele ainda mais. Faraó. Então, quando o profeta dizia: vocês têm um coração endurecido, o que o profeta estava dizendo, e o que o próprio Deus estava dizendo para o povo hebreu, é que vocês lembram lá de Faraó, que eles tinham um coração duro. O coração de vocês é igual ao coração de Faraó. Mas a promessa das Escrituras nos diz que o Senhor tiraria esse coração duro de Faraó de nossos peitos e colocaria nesse lugar um coração de carne, um coração inclinado para fazer a sua vontade. Meus irmãos, nós recebemos esse coração. Você recebeu esse coração inclinado para fazer a vontade de Deus. Seu coração não é mais um coração de pedra. Seu coração não é mais um coração endurecido. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos um coração inclinado para a vontade de Deus. Então nós não temos desculpa para ficar escravizados no pecado ou para ficar presos a pecados.
E eu tenho certeza, o pastor Ronaldo já tem mencionado aqui sobre alguns cristãos que vivem com pecado de estimação, cultivando alguns pecados que se arrastam durante um longo período da vida cristã. E você não precisa ficar nestas práticas do pecado. E a palavra do Senhor até diz que um crente verdadeiro, que um crente transformado, remido e lavado pelo sangue de Jesus, não vive na prática do pecado. Então o Senhor, Ele muda o nosso interior. Nós temos exemplos na Bíblia, nós temos vários exemplos. Zaqueu era baixinho, assim. Subiu numa árvore, como é que as crianças cantam? Para ver Jesus. E aí Jesus para debaixo daquela árvore e diz: desce depressa que eu estarei na tua casa, vou almoçar contigo, vou jantar contigo. Aquele homem ouve a palavra do Senhor. Aquele homem tem a alegria de receber Jesus em casa. E o que é que ele mostra? Ele mostra uma completa transformação. Um homem avarento, o chefe dos saduceus, o chefe dos, me ajuda aí, pastor, o chefe dos publicanos, né? O cobrador de impostos. Um homem avarento, rico, a sua riqueza à base de corrupção, da cobrança abusiva de impostos, do enriquecimento ilícito. Aí vê como Deus entrou na vida daquele homem. Observe a transformação que Deus fez na vida daquele homem. O que ele diz? No meio da refeição, se levantou e disse: Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres. E caso eu tenha defraudado alguém, roubado alguém, eu devolverei 4 vezes mais. A lei dizia que era para devolver 2 vezes. Se pegasse uma coisa, precisava pagar o dobro. Aquele homem estava colocando mais 2 vezes a pena de seu delito, superando o que pedia a lei, fazendo mais do que se pedia. E isso, meus irmãos, mostra o quê? Uma transformação. Pede para alguém avarento, dá, e a gente diz assim do avarento, né? Atravessa o rio, o mar com um sonrisal na mão, e quando sai lá do outro lado, o sonrisal está do mesmo jeito, né? De mão fechada, de unha de fome que é. Pede para um avarento fazer uma doação de 10 mil reais para um projeto missionário na igreja. Pede para um avarento aplicar 50 mil reais na construção de uma igreja. Mas para outros fins, para outros meios, nós gastamos muito mais. Então, Zaqueu aqui mostra o quê? Mostra essa transformação do seu caráter. Alguém avarento, que deixou de ser avarento. Quem tem o poder para fazer isso? Mudança de natureza. Mudança de propósitos. Só Deus pode fazer isso em nossos corações. E aí nós temos muitos, aquele malfeitor pendurado na cruz do lado de Jesus, diz ao outro: nem na hora da tua morte teme a Deus. Nós estamos aqui porque nós merecemos ser mortos. Nós merecemos essa condenação, mas esse que está aqui é inocente. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Quem faz alguém que não tinha piedade ao ponto de matar a outra pessoa para roubar, para cometer vários homicídios, agora reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros e pedir perdão dos seus pecados e se humilhar diante do Senhor. Transformação. A palavra do Senhor diz que o Senhor abriu os olhos de Lídia para compreender o que o apóstolo Paulo e os outros estavam falando. Uma mulher extremamente religiosa, mas que precisou que seus olhos fossem abertos para compreender a palavra do Senhor. E quando os seus olhos foram abertos, o que essa mulher se tornou? Um QG, uma casa missionária, constrangeu os apóstolos, dizendo: se vocês me consideram realmente uma crente, uma cristã, vocês devem vir pousar em minha casa. E a palavra do Senhor diz: e nos constrangeu a pousar em sua casa. Deus muda a direção. Deus muda o nosso caráter. E, meus irmãos, nós precisamos entender este véu que foi retirado. O sacrifício de Jesus cumpre os papéis fundamentais. Nós mencionamos ontem a expiação e a propiciação. Um aplaca a ira de Deus e outro a purificação do pecador. No caso, não somente a purificação que nos torna aceitável a Deus, mas uma transformação. Não há mais, meus irmãos, e nós vamos falar sobre todas as riquezas espirituais das quais nós somos abençoados aqui, e as inúmeras bênçãos que o crente tem, mas nós recebemos uma natureza que é inclinada para fazer a vontade de Deus. Nós ainda sofremos a influência do pecado. Nós não estamos vacinados contra o pecado, mas nós já não somos escravos do pecado. Nós sofremos a influência do pecado, mas nós não somos escravos do pecado. E nós temos uma natureza inclinada para fazer a vontade de Deus. Sempre que você estiver diante das tentações, sempre que você estiver diante da luta contra o pecado, lembre-se disso, que Deus te deu uma natureza inclinada para obedecer, que Deus te deu uma natureza inclinada para fazer a vontade dele e para cumprir os seus mandamentos. Então, o véu é retirado do coração e não somente do rosto, mas existe uma nova disposição para servir, uma nova natureza que é capaz de obedecer. Sem o véu do medo ou da falta de ousadia, sem o véu da hipocrisia. Nós não precisamos fingir ser crentes. Nós não precisamos fingir ser servos de Deus, porque nós somos servos de Deus. Você é filho de Deus. Você não precisa fingir que é filho de Deus. Você é filho de Deus. Nós vamos falar sobre adoção aqui mais na frente. Romanos capítulo 6, versículo 17 a 22. Romanos 6, 17 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender tudo isso, pois a sua natureza é fraca, no passo em que se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade.
o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devemos se entregar como escravos da vida da justiça, da vida de justiça, para que se tornem santos. Quando éramos escravos do pecado, estávamos livres da obrigação de fazer o que é certo. E quando foi restaurado, o qual foi restaurado, hoje vocês se envergonham, né? E qual foi o resultado? E hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e que resulta na vida eterna. O apóstolo Paulo lembra a nossa condição, e nós lembramos disso também. Quando nós éramos escravos do pecado, quando nós estávamos escravizados pelo pecado, tudo que nós sabíamos fazer era o quê? Pecar. Eu vinha com um irmão num acampamento de cadete, aqui numa chácara aqui em Presidente Dutra. E víamos de carro, e ele vinha contando: pastor, eu estou tão feliz, estou tão contente, você não sabe a minha felicidade. Hoje eu estou trazendo a minha filha para assistir o acampamento de cadetes, ela participar das coisas de Deus. E quantas vezes eu saí da minha cidade para ir para Presidente Dutra, para ir para outras cidades, me prostituir, me embriagar. Quanto tempo eu perdi, que vergonha eu tenho dessas coisas. Mas hoje eu me alegro de estar servindo ao Senhor. Hoje eu me alegro em poder estar servindo ao Senhor. Está vindo deixar a minha filha no acampamento de cadetes. Meus irmãos, a gente se lembra das coisas do passado com tristeza. Quanta vergonha nós temos de contar os nossos pecados pregressos. Mas hoje nós somos servos de Deus. E aí também, com toda a força, com todo o dinheiro, com toda a habilidade, com toda a dedicação, nós devemos servir ao Senhor. Um dia nós conversando com os irmãos na igreja, aonde é que o mundano tem tanto dinheiro para ir para a festa? Aí um disse assim, ele pede emprestado. Ele passa no cartão de crédito. Ele se endivida para pecar. Ele não pode comprar uma roupa, mas ele não vai para uma festa com a mesma roupa. Ele compra uma roupa nova para ir para uma nova festa. Ele investe no pecado. Ele se dedica ao pecado. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo, agora eu faço o inverso. E você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. O quanto nós investimos, o quanto nós nos afundamos no pecado. Quantos reais, quanto dinheiro nós investimos no pecado. Agora o apóstolo Paulo está nos convidando, na verdade o Senhor está nos convidando por intermédio do apóstolo a investir também pesado na vida cristã, na obra do Senhor. Você já ficou endividado em contribuir com a igreja? Você já dedicou e o mundano vai dizer assim, eu estou trabalhando para me gastar todo o meu dinheiro para ir para a festa fulana de tal. Nós somos assim. Pastor, estou trabalhando esse mês todinho, porque eu vou gastar meu salário todinho na obra do Senhor. Eu quero ver meu dinheiro torrado na obra do Senhor aqui.
Eu quero é que ele seja consumido na obra do Senhor. Nós não fazemos isso, meus irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo: invista. Você investia na vida de pecado, meus irmãos, e nós investíamos, sim, na vida de pecado. E a palavra do Senhor diz agora: invista na obra do Senhor, se dedique na obra do Senhor com toda a sua força, com tudo que você tem. Porque nós somos agora escravos da justiça, nós somos servos do Deus vivo. E essa deve ser a nossa prática. Olha aí o que o irmão está falando. As pessoas já passam o ano todo endividado porque gastou lá no carnaval. Parcela em 12 meses e passa o ano todo endividado. Aí quando chega no final do ano, ele já pagou ali a parcela para ficar endividado outro ano. Meus irmãos, nós não ficamos endividados. E Deus não fica devendo ninguém. Você pode investir na obra do Senhor e Deus não vai ficar te devendo. Eu conto um exemplo, pastor Ronaldo, quando eu era menino. Lá em Grajaú, a mamãe tinha uma criação de galinha. Eu já contei essa história, os irmãos gostam. E aí eu pedi para a mãe, eu estava de olho numa galinha lá que ela tinha. Eu digo: mãe, quanto é que é uma galinha caipira? Ela é uns 30, naquela época, uns 30, 40. É quase o mesmo preço hoje, né? Naquele dinheiro lá do cruzeiro, do cruzado. Aí eu: mãe, a senhora me dá aquela galinha? Dou, meu filho, eu dou. Ou é minha, né? É. Mãe, vende essa galinha e me dá o dinheiro. Eu tinha um plano. Eu tinha um plano. É porque eu era pequenininho, a Gracilene diz assim: minha vida de infância era de 3 anos, né? Eu tinha 3 anos de idade. E aí na escola dominical, quando ia ler o relatório lá, eu ficava indignado que nossa sala sempre tinha pouquinho dinheiro, era centavo, era R$1, né? Naquele tempo era cruzeiro, cruzado, né? Tinha até um outro dinheiro aí, cruzeiro e cruzado ainda são novos. Aí eu digo: não, eu quero chegar na escola dominical e tá uma oferta ali boa. Quando lê o relatório lá, a nossa salinha tem ofertado bastante para a obra do Senhor. Aí a minha mãe vendeu a galinha, me deu o dinheiro e eu com o dinheiro aqui no bolso. Meus irmãos, eu não tirei 1 centavo para a balinha. Todo o dinheiro daquela galinha eu botei no bolso para eu ofertar na salinha da Escola Bíblica Dominical, para nossa salinha também aparecer lá com uma oferta boa para a obra do Senhor. E aí, quando a professora pegou o dinheiro, ela disse: o Cláudio chamou a mãe, diz: o Cláudio veio com dinheiro aqui, pegou esse dinheiro de vocês e botou aqui na oferta. Porque ela achou muito dinheiro. Ela disse: não, o dinheiro é dele. E ele está ofertando. Aí eu conto, meus irmãos, sobre se preparar para servir a obra do Senhor. E aí, eu contando uma vez sobre isso, no meu aniversário, um irmão bem idoso da igreja me chamou: pastor, venha lá em casa que eu tenho um negócio lá para você, um presente do dia do pastor. Aí eu fui. Quando eu cheguei, ele conversou lá, aí disse: mulher, pega aquela amarelona lá no quintal. E eu pensei que era uma abóbora, né? Lá vem uma galinha gorda, igual a que eu tinha vendido quando eu era criança. E aí não me toquei, né? O pastor botou num saco, aí eu peguei e botei no bagageiro do carro. Agradeci o irmão, aí fui embora. Quando passou no quebra-mola, eu sou meio assim, míope. E aí eu pulo muitos quebra-mola, aí a galinha fez lá atrás, cocó. Aí eu me lembrei.
a oferta que eu tinha dado para Deus. O que a gente dá para Deus que Deus não nos devolva? O que a gente dá para o Senhor que Ele não nos restitua? Nós não podemos, meus irmãos, dar nada para o Senhor que Ele não nos devolva. E não é aquela teologia da prosperidade que quanto mais você dá para o Senhor, você receberá. É entender que o nosso Deus já nos enriqueceu com todas as riquezas celestiais. É entender que Ele já nos enriqueceu de forma que nós não podemos ser mais ricos do que nós somos, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós vamos morar no céu. Nós estaremos na presença de Deus para toda a eternidade. Não haverá mais morte nem choro. O Senhor já nos enriqueceu com todas as sortes de bênçãos. Então, oferte, se dedique, o apóstolo Paulo fala isso, se dedique toda a sua vida e tudo que você é e tudo que você tem na obra do Senhor. Porque só em ser grato isso já é um pagamento, só no fato do Senhor se agradar com as nossas ofertas já é um pagamento. Porque já nos deu muito mais do que poderíamos adquirir. Entender o que temos em Cristo. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Meu irmão, não sobrou nenhuma bênção de fora dessas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. E ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para louvor da sua graça gloriosa. E Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Você foi escolhido por Deus antes do mundo ser criado, antes das fundações da terra, você já foi escolhido por Deus para a salvação. E você foi predestinado. E nós vamos falar mais disso hoje à noite. Que você foi predestinado em Cristo Jesus para ser semelhante a Cristo ou para ser parecido com Cristo. Você foi predestinado para isso, para as boas obras e para ser parecido com Cristo. É interessante, meus irmãos, porque você foi escolhido por Deus, você foi eleito, escolhido para a salvação, e você foi predestinado para ser parecido com Cristo. Isso é escolha de Deus e determinação de Deus. Ser parecido com Cristo não é uma coisa que surge da tua vontade, mas é de um plano soberano de Deus. Ele nos predestinou para ser parecidos com Cristo. E esse é o nosso tema. Você foi eleito. Aí a gente às vezes confunde eleição com predestinação, porque tudo é antes, né? Mas você foi escolhido para a salvação e você foi predestinado para uma vida de santidade, para uma vida que se pareça cada dia mais com Cristo.
Então nós somos eleitos por Deus, ou de Deus nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: porque Deus nos escolheu antes, de antemão, e nos predestinou, para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre os irmãos. Nós devemos ter humildade e gratidão diante disso. Humildade por quê? Porque isso não vem de nós. Isso não partiu de nenhuma coisa que fizéssemos ou que fizemos. Nenhuma qualidade que estava dentro de nós. Deus não escolheu porque você tinha um coração inclinado. Nós já percebemos aqui que nosso coração, na verdade, era duro feito pedra, ou mais duro do que a pedra. Você sabe o que é seixo? É aquela... hoje a gente já sabe, né? Tem a brita e tem o seixo. É aquela pedrinha branca de rio, dura. Lembra lá que Davi pegou umas pedrinhas no rio? Dura. E aí a pedrada foi bem na testa do gigante, que derrubou o gigante. O nosso coraçãozinho era duro como o seixo. Mais duro das pedras, mais resistente das pedras. E o Senhor, Ele mudou a nossa natureza. Não era algo que nós tínhamos, mas foi algo absolutamente em sua soberania, nos seus critérios divinos, e Ele nos escolheu. Você é um escolhido por Deus. Isso deve, meus irmãos, promover humildade em nós. Nós não tínhamos nada que pudesse ser agradável a Deus. Tudo em nós era mal. Tudo em nós. Tem um pastor que diz assim, me foge o pastor, ele diz: irmãos, quando vocês virem alguma coisa mal em mim, é de mim mesmo. E quando vocês virem uma coisa boa em mim, é Jesus. Quando vocês virem alguma qualidade em mim, é Jesus. Agora, quando vocês virem as coisas ruins, mas é de mim mesmo. Porque não há nada bom. E não sendo bons e sendo completamente maus, Deus, em sua infinita graça, nos escolheu. Nós devemos ter humildade. E aí ele vai falar da gratidão também. Nós devemos ser gratos ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós não tínhamos nada para oferecer. Mas o Senhor quis nos enriquecer. O Senhor quis nos abençoar. Então, nós somos escolhidos e fomos predestinados, eleitos e predestinados. Isso deve promover em nossos corações humildade e gratidão. A bênção da adoção. Ele fala também, nós somos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Eu trabalhei no Conselho Tutelar, e aí, como é que funciona a adoção? Um pai e uma mãe biológica não querem aquele filho, eles querem doar, eles querem colocar para adoção. Então, eles fazem uma carta de anuência, o nome que se usa. E essa carta de anuência é uma declaração de que eles estão abrindo mão da tutela do filho. Diz: eu, fulano de tal, dos Anzóis Pereira, estou desistindo da tutela, da guarda do meu filho biológico, fulano de tal, e estou dando a essa família esta carta para que ela possa entrar com o processo de adoção. Aí essa família que vai receber, esse casal, essa pessoa que vai adotar essa criança, ele pega essa carta de anuência, vai na promotoria, e aí vai começar um processo da adoção. A promotoria, ela
ela convida assistentes sociais para fazer um estudo de caso, para saber se aquela família que vai adotar tem habilidades para realmente, condições para adotar aquela criança e tal. É feito até um teste psicológico nos pais adotivos para saber se eles não têm algum problema, né, de comportamento, algum distúrbio mental. E aí, depois de feito todo aquele estudo de caso, o juiz faz acho que uma homologação da carta de anuência, dando o poder, o pátrio poder para aquela família que está adotando. Com essa autorização do juiz, eles vão no cartório e eles vão registrar aquela criança, aquele filho no nome deles. E, meus irmãos, o que é interessante, depois que é assinado e depois que ele recebe o sobrenome da família, ele é filho daquela família para sempre. Não há revogação. A adoção não há revogação. Ele é herdeiro igual aos filhos biológicos. Mas o problema com a adoção humana é que, mesmo ele tendo todos os direitos legais, o pastor Ronaldo me ajuda aí, todos os direitos legais de filho, ele não tem o quê? Ele não tem o DNA, ele não tem a gerência, a herança genética. E a nossa adoção em Cristo Jesus é fantástica, porque nós temos todo o direito de filho. Você vai encontrar isso em Romanos 8. Se somos filhos, somos herdeiros. E co-herdeiros com Cristo Jesus, herdamos juntos com Cristo Jesus aquilo que para Ele está reservado. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E é com essa ousadia que nós chamamos Abba Pai. O perfume, o bom perfume de Cristo. Nós temos o DNA, o Senhor colocou a natureza divina em nós, meus irmãos. É essa nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós somos filhos de fato e de direito do nosso Deus, porque Ele nos adotou em Cristo Jesus. Ele nos fez a sua família, como o pastor Ronaldo bem mencionou aqui na oração. Ele nos fez a sua família e nós somos família de Deus. Nós temos essa bênção da adoção em Cristo Jesus. Isso é, você tenha, não em você mesmo, mas você tem porque Deus colocou em você uma natureza inclinada para fazer a vontade de Deus, como nós estamos dizendo. Uma natureza de acordo com a sua vontade. Então, Romanos, como nós mencionamos, Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Sabe essa expressão, Abba? Às vezes a gente não lembra, né? Mas a criança pequena, quando ela começa a chamar papai ou mamãe, ela não chama completo, né? Ela chama papá. Opa, né? Mã. Ó, mamã. É o balbuciar da criança pequena. E aí, o termo aqui é que nós temos a nossa natureza em Cristo nos dá tanta liberdade, de forma que nós chamamos Deus de Pai. Era um escândalo para os judeus quando Jesus diz: Ele é meu Pai.
Os judeus entendiam de uma forma diferente, porque ele diz, tu dizendo que ele é pai, tu estás dizendo que é o próprio Deus. Eles estavam entendendo, na verdade, corretamente. Mas hoje nós entendemos que nós fomos feitos filhos de Deus por intermédio do Filho de Deus, por intermédio do Filho, por intermédio de Cristo Jesus. E nós chamamos nosso Deus, e Ele é o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso papai. Então nós temos a bênção da adoção. Nesse texto que nós lemos, nós temos a bênção do perdão. Deus nos abençoou com todo o perdão e somos livres da culpa, livres da condenação, livres da escravidão do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade que resulta na vida eterna. Meus irmãos, é uma outra bênção maravilhosa. É porque nós temos o perdão dos nossos pecados. Quando nós estamos estudando isso, nós precisamos entender o tempo em que Deus nos perdoou. Deus nos perdoou no passado. Alguns intérpretes, de forma errada, acham que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando Ele nos aceitou, nós tivemos os nossos pecados perdoados até ali, até o momento da nossa conversão, e é uma concepção errada, porque Deus não nos perdoou em nosso tempo. Deus perdoou nele. E quando nós estudamos a relação entre Deus e o tempo, nós entendemos que o tempo é escravo de Deus e que o tempo serve a Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele te perdoou no passado, no presente e no futuro. Tem algumas pessoas que ainda não foram transformadas e vão pegar isso aí. Ah, pastor, então eu posso pecar? Não. Já que você foi liberto para servir a Deus, você não vai voltar à prática do pecado, porque agora você foi feito filho de Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, é porque nós temos o perdão de todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Nós podemos viver de uma forma ousada. Nós não temos mais condenação e nem culpa diante de Deus. Você pode estar na presença do Senhor e você pode se dedicar completamente a Ele, porque não há mais condenação, não há mais pecados sobre a tua vida, porque Ele perdoou todos os nossos pecados e nos purificou de todas as nossas injustiças. E aí nós temos essa confiança, nós temos essa liberdade diante de Deus. Às vezes o crente vive assim: eu estou sofrendo, pastor, já confessou o pecado não sei quanto tempo, por causa daquele pecado, eu estou sofrendo assim por causa daquele pecado. Meus irmãos, Cristo já nos perdoou, Deus já nos perdoou em Cristo Jesus. É preciso compreender que todos os nossos pecados foram castigados em Cristo Jesus. Não existe mais nada, Ele zerou a conta, Ele zerou toda a nossa dívida na cruz do Calvário. Ele apagou toda a nossa condenação na cruz do Calvário. E agora nós temos ousadia na presença dEle para viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Completamente dedicada ao Senhor. Dedique a sua vida com ousadia. Você não está mais preso ao pecado, porque você tem agora a autoridade em Cristo Jesus para dizer não ao pecado. Não nas tuas próprias forças, mas no poder de Deus e nas bênçãos que Ele nos deu, principalmente no perdão dos nossos pecados. Nós não estamos mais arrastando, meus irmãos, culpa, porque Ele nos perdoou, e Ele nos perdoou completamente. Então, agora, porém, livres do poder do pecado,
se tornaram escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e que resulta na vida eterna. Com os nossos rostos desvendados, nós também temos as promessas de Deus. Nós vimos algumas bênçãos aqui, nós vamos ver as promessas de Deus rapidamente também. A presença do Senhor é contínua em nossas vidas. É o que Ele promete aos discípulos e também promete a nós. Mateus, os irmãos conhecem esse texto, Mateus 28, versículo 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, nós temos o que é a presença do Senhor em nossas vidas. Sabe, um engano de Satanás e uma coisa às vezes que é nosso emocional. Às vezes nós achamos que nós somos únicos no universo. Que só nós passamos por aquela dificuldade, que só nós estamos vivendo aquilo. Satanás também às vezes nos tenta assim. Os outros estão vivendo aí de boa, é só você que está sofrendo. E você está sofrendo só. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que Deus está conosco, que Deus nunca nos abandona, que Deus sempre está conosco, que nós nunca estaremos só. Um dia, uma irmã da igreja disse: pastor, só em casa, né? Mora sozinha em casa, uma casa enorme e ela só. Ela disse: pastor, aqui só eu. Eu digo: irmã, a senhora já está com a maioria dentro de casa. Ela disse: não entendo, pastor, isso que você está dizendo. Irmã, está a senhora e Deus aqui dentro, não cabe mais gente aqui do que isso, não. Deus que enche o céu e a terra, Deus que enche, né? Deus que tem o mar na palma das suas mãos, o seu trono está no céu, os seus pés aqui na terra. Nós e Deus já somos a maioria, meus irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos a presença do Senhor, é uma promessa de Deus, e Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Então, você está passando por dificuldade, você está passando por luta, você está passando por incompreensão, você está passando pelo vale da sombra da morte, você está passando por alguma situação que faça você achar que está só. Lembre-se que Deus está com você. E você e Deus já é suficiente, já é a maioria. Porque Ele está do seu lado. O penhor da nossa herança, nós temos a presença de Deus Pai, nós temos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a habitação eterna do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: o Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como propriedade para o louvor da sua glória. Outro termo fala do selo, né? O Espírito Santo está conosco, e o Espírito Santo é o agente de santificação, e Ele está nos ajudando. Nós vamos falar mais hoje à noite sobre a santificação. E é interessante que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, nós não sabemos como orar, e o Espírito Santo nos ajuda a orar conforme a vontade de Deus. Nós somos guiados, todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus, nos faz lembrar para andar segundo a sua vontade. O Espírito Santo vai nos auxiliando e nos dando força para podermos caminhar conforme a vontade do Senhor. E nós temos as promessas nas lutas, nos desafios, encerrando. A vitória nas lutas. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É interessante quando o apóstolo Paulo escreve o capítulo 8, ele fala
que o crente é perseguido, que o crente é preso, que o crente às vezes é até morto. Todos os dias somos entregues com a morte como uma ovelha muda, né, aos seus tosquenadores, né? A palavra do Senhor vai nos mostrar que em todas as dificuldades, em todas as lutas, o Senhor nos dá já a vitória. É interessante, porque diante dos desafios nós temos a promessa que nós já vencemos esses desafios em Cristo Jesus. Você não vai entrar numa luta em dúvida para saber se você vai vencer ou não. Você tem a garantia das Escrituras, a garantia da promessa de Deus, de que você já venceu aquela luta antes mesmo de entrar, porque Deus está com você, porque Deus não deixará você ser derrotado, né? Nós temos essas promessas e aí entendemos então esse véu, ele foi retirado de nós e essas promessas nos ajudam a nos firmar e cada dia mais andar em direção à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar à noite sobre a glória revelada e nós vamos tratar exatamente da santidade e deste tema, né? Essa sequência de estudos está nos levando para esta semelhança de Cristo, para parecer mais com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. A sua palavra, pastor. Nosso dirigente, enquanto ele chega, eu quero lembrá-los, vou deixar ele para os avisos, vamos orar antes e depois vamos dar alguns avisos importantes. Nosso Deus, mais uma vez queremos louvar Teu nome, por Tua palavra, pelas verdades ouvidas, que o Senhor nos faça também celebrar estas bênçãos, esses privilégios, esta graça da nossa filiação com o Senhor. Louvamos o Teu nome por esse tempo de comunhão, pelas crianças que estão aqui e por todos os demais presentes. O Senhor continue dispensando graça ao nosso pastor, Cláudio, sua esposa, sua família ali em Colinas. Também lembramos do Daniel, que não citamos na nossa oração inicial. O Senhor também conceda a ele saúde. Assim oramos, pedimos estas coisas na certeza da nossa comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes do Bazu, eu tenho um aviso. O primeiro aviso é que